Olá, pessoal. Eu estou aqui com o José Otávio, muito feliz. Eu vou contar antes, né, a única coisa que eu sei dele, que ele é casado com a Caterine, que falou com a gente já, tá? Ainda não o conheço também. Vai ser muito gostoso a gente saber da história dele com o curso, né, e como que é o curso, né, na vida dele também, tá bom? Muito obrigada, viu, Zé Otávio, por você ter aceito esse Obrigado. convite, tá? Muito, muito obrigada mesmo. É sempre gostoso a gente conversar com os outros estudantes, né? Falar para eles que a gente continua com a nossa vida normalzinha enquanto a gente estuda esse curso, né? Então, conta para nós, como é que você conheceu o curso e como é que você está estudando, né? Desde quando? Conta para gente. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Admiro muito o teu trabalho, né? Pela Caterine, eu já conheço teu nome há muito tempo, né? Desde que eu tive contato pela primeira vez, né? Desde que que eu comprei o livro em 2016, né? Na Muito verdade, obrigada. o É. meu processo no autoconhecimento começou em 2009, após o término de um relacionamento, né? De um casamento, Aham. em que eu sofri um baque muito grande. E eu acho que eu digo que eu tenho 39 anos desde então, porque para mim foi uma marca, Sei. praticamente uma ressuscitação em vida, né? Eu morri e renasci, Puxa vida. porque eu, eu quis romper com o ciclo de sofrimento. Eu falei, a partir de agora, tudo tem que mudar. Então, eu quero me conhecer, eu quero entender os motivos pelos quais os relacionamentos não estavam dando certo, qual a minha participação, né? Qual era essa Aham. frequência que eu estava atraindo, né? O que que eu estava projetando, hoje eu sei que era projeção, né? Aham. E agora eu vou ter que olhar para dentro. Então, eu comecei um período de olhar para dentro e buscar ferramentas de uma Sei. maneira muito sincera, muito devagar, muito calma, mas ao mesmo tempo muita decisão, né? Eu sou bastante comprometido com tudo que eu faço. Então, eu falei, agora, a partir de agora eu tenho que começar a olhar mesmo para tudo, até para Aham. os lados que eu não vou gostar muito. Não, isso é importante, né, Zé Otávio? Muito importante a gente lembrar que tem vários lados que a gente não vai gostar, né? Várias coisinhas. Ah, lembrei que eu sei outra coisa de você. Você é médico, Isso. não é? É, eu estou médico, né? Isso, estou médico, muito bom. Bom, e O que daí, eu sou não muda, né? Mas aqui eu estou é, na figurinha de médico. isso mesmo, isso mesmo. Né? Bom, aí você começou a olhar para dentro, né? Ó, com calma foi a coisa mais, assim, sábia que podia ser, né, no começo, não é? Aliás, sempre. A gente vai fazer isso sempre com calma, né? Um passo de cada vez, certo? Bom, e aí, daí Então, você na verdade, eu começou. acho que todo esse processo começou dentro do próprio casamento. Aham, Eu comecei a ter como que eu diria? Eu escutava vozes na minha cabeça, como mensagens mesmo, né? Como algumas direções. E nas primeiras vezes eu achei que estava inclusive ficando louco, né? Porque eu falei assim, da onde que vem isso, né? Eu não tinha contato com espiritualidade, sim, consciente nenhuma, mas eu é, tinha muitas intuições e frases que eu ouvia. e- E eu, dentro mesmo de todas as dificuldades no relacionamento, tentando ser amoroso ao máximo, tentando entender o outro lado e tentando entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas chegou um momento que eu acabei jogando a toalha, porque depois de 3 anos de tentar salvar um relacionamento, eu percebi que não tinha mais condição, porque sei. eu estava em extremo sofrimento e também não estava tornando a outra pessoa feliz. Então, eu entendi assim, o meu compromisso aqui acabou. E tudo Aham, bem, porque também eu tentei fazer o que dava para eu fazer, o meu máximo. E eu falei, é, agora eu preciso me retirar. E aí, eu lembro que o primeiro livro que caiu na minha mão foi As Cinco Linguagens do Amor. Mas sei. eu vinha tendo insights durante o final do relacionamento, vários insights. Então, eu ia numa palestra e falava assim: olha, 10 pontos para um casamento estar bem. E não tinha nenhum ponto.
Então, eu entendi os recados. E esse Aham. primeiro livro caiu na minha mão e eu percebi as duas principais linguagens de amor minha, e eu percebi que a minha companheira não conseguia, primeiro, se amar, e Sim. segundo, não desenvolver nenhuma daquelas linguagens. Então, aí eu entendi o sofrimento que ela estava, que ela se encontrava há muito tempo. Aham. Durante todo o tempo, eu percebi esses sinais nela, né? Mas eu não conseguia ajudá-la, eu não conseguia acessá-la. Isso foi me frustrando também. Então, quando eu decidi interromper e olhar para mim, o primeiro livro foi esse. E foi um livro que, apesar de ser um livro, vamos dizer, de autoajuda, ou um Sim, livro, né, superficial, mas para mim sim. foi importante, porque eu percebi em mim as minhas linguagens de amor, eu percebi que eu precisava olhar para o outro também, as linguagens que ele apresenta, né, que ele expressa, e dentro do meu relacionamento prévio, eu não encontrava nenhuma daquelas linguagens. O que eu Aham. via é uma pessoa extremamente sofrida, que não conseguia nem o alto amor expressar. Sim. Mas aí eu percebi que também ela tinha que fazer o caminho dela sozinha, ela também tinha que começar a se desenvolver. E Isso é eu, a partir muito do... importante, né, Zé? Tá? Muito importante, porque assim, a gente pensa que a gente consegue fazer alguma coisa pelo outro, e na verdade, se o outro, a gente não consegue, a gente consegue fazer por nós mesmos, né? E aí, o outro, mas também tem essa coisa de muito legal depois que a gente entende mais ou menos, né, a mensagem do curso. É assim, se eu respeito o outro, deixo no ritmo dele, eu estou dizendo para ele que ele é tão forte quanto eu. Ele só vai ter o caminho dele, não é? E isso é super importante. E, ó, e é muito legal isso que você está falando, porque foi um processo mesmo, né? Você começou a ver e vai concluindo as coisas, mesmo antes do curso, né? Eu acho que, quer dizer, antes de conhecer o curso formalmente, porque eu acho que quando a gente chega em um curso em Milagres e está aberto para isso, você já conhecia antes, né? Não é? Provavelmente. Existe isso mesmo, né? Muito Porque legal. hoje Aí, estudando o curso, né, hoje de uma maneira mais efetiva, né, eu estou na lição, hoje é a lição 193. ah, Quando eu conheci o curso em 2016, eu cheguei a fazer até 83 e estava lendo o livro texto junto. Mas aí o grupo acabou se desfazendo, eu também acho que não estava preparado para esse momento ainda, com muita vontade de olhar, eu fazia os resumos do livro, dos capítulos, né? Eu estava bastante animado, bastante motivado, mas acho que as coisas não andaram da maneira que precisavam andar naquele momento. Eu no não deveria grupo. estar preparado, No grupo. porque Vocês tinham um grupo, então. Vocês o tinham. mesmo grupo da Caterine, né? Mas Sei. assim, eu tinha questões com a minha filha de visitas, né? De programações, e eu percebi que as coisas não começaram a sincronizar mais. E eu Sei. falei, eu acho que não é momento, né? Gostaria muito, eu acho que é um curso muito importante, eu via eu achava muito valoroso, mas eu achei que não era momento. Então, eu tentei ainda fazer alguns exercícios, mas algo estagnou. E aí fui Aham. buscar, então, em 2016 eu tive o primeiro contato. De 2009 a 2016, que eu fui fazer esse mergulho interno, então eu procurei muitas ferramentas, né? Eu fui estudar várias linhas, né? E a minha mãe teve uma doença em 2004 que mexeu muito com as bases da estrutura da família, né? Que ela teve um câncer cerebral. E ali começou a entrar algo espiritual na minha vida, indecifrável, misterioso, mas para mim muito real. Então eu comecei a ter conexões, Aham. desdobramentos mentais, sensações físicas, e muita intuição abriu, mas ao mesmo tempo que abria na vida com a minha família, não conseguia compartilhar com a minha companheira e não conseguia evoluir o processo de uma maneira global. Quando eu fiquei sozinho, né, que eu me separei em 2009, que eu fui fazer esse mergulho interno, eu comecei a ler bastante coisa. Então, desde ufologia,
e Espiritismo mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu lia todos os dias um capítulo. Eu fui me abrindo para olhar para outras dimensões da mente, né? Olhar para outras linhas de pensamento. E aí eu passei por várias ferramentas. Em 2016, eu fui ao grupo que a Caterine fazia parte também, eu não sabia ainda, né? Eu fui Aham. chamado pelo Diogo Beltrame, que é um terapeuta, que eu já o acompanhava no Facebook, né? Eu achava que as publicações dele, né, eram muito bacanas, muito profundas, né? Ele falava muito da psique, falava muito do autoconhecimento, então fui para esse grupo por isso. Comprei o Sim. livro, li o primeiro capítulo, primeiro capítulo antes mesmo da primeira aula. Eu estava bastante imbuído mesmo. Eu Aham. senti que tinha algo diferente acontecendo, né? E no primeiro dia, né, na primeira aula, a Fernanda, que é a prima da Caterine, elas chegaram atrasadas. É Sim. interessante, porque parece que precisava ter chegado atrasado para eu notar. Sim. E o Diogo fez até uma brincadeira. Agora, quem chegar atrasado, todo mundo vai bater palma. Mas, ó, gente, não é para imprimir raiva, não. É só para brincadeira. E ela chegou com a prima, né? E aí eu observei as duas, né? E ficou guardadinho numa gavetinha isso. E eu super animado com o grupo, as conversas, as discussões, né? E um certo dia eu tinha levado uma forma de brincadeira, né? Tinha levado uma jaca para Marcela, que a Marcela coordenava o grupo com o Diogo. E quando eu fui levar essa jaca para Marcela, eu entrei pelos bastidores do lugar, porque uma moça pediu para que eu entrasse por ali. Eu achei estranho, né? Eu falei, eu não preciso entrar por bastidores, eu vou levar na frente de todo mundo, né? Não, não, entra aqui, entra aqui. E aí eu cheguei primeiro que todos. E eu tive uma espécie de síndrome do pânico lá, sozinho. Eu senti uma falta de ar, uma taquicardia, algo muito estranho. Eu falei, o que está acontecendo comigo, né? O que meu corpo está me dizendo? O que está rolando aqui? Não Aham. sei. Eu acredito que já era o aviso de alguma coisa que ia acontecer muito forte. Porque naquele dia, a Caterine foi me cumprimentar, primeira vez, né, diante de todas as aulas, veio me cumprimentar no rosto, ela me deu um simples beijo no rosto. E a partir desse beijo, eu entrei no looping de sensações. A gente fala aí, dentro da linha de projeciologia, né, de estado vibracional. Então, eu senti meu corpo todinho pegando choque. E Sim. como se minha cabeça estivesse rodando, eu estivesse sendo entrado dentro do ciclone. Eu falei Aham. assim, nossa. E o coração assim pulsando, né? Eu falei, tá acontecendo comigo aqui, né? Por que que tá acontecendo isso? Aí uma voz falava assim, então, ela sentiu mesmo que você. Aí uma outra voz falava, não, 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 foi só você. Fica na sua, que você é uma viagem da tua mente. Aí vinha essas duas vozes, né? Essa dualidade dentro de mim. Mas eu me senti muito mexido, muito alterado mesmo. Mas para Sim. o bem. E aí eu Sim. passei a olhar lá na aula e a Fernanda achando que eu, de repente, estava olhando para ela. Eu falei, nossa, mas a Fernanda, né, tem um compromisso, não é a Fernanda. Queria avisar a Fernanda, não é você, é ela, né? Mas ao mesmo tempo que era uma coisa muito intensa, era uma paz absoluta. Eu Que gostoso. nem sabia o que eu estava sentindo, eu também nem fiquei tentando raciocinar muito. Aham. E naquele dia eu tive muita vontade de chamar ela para conversar, mas eu fiquei sem jeito. E eu saí do lugar, fui tomar café numa padaria e fiquei pensando sobre o que tinha acontecido há muito tempo. Sim. Então foi esse nosso encontro no curso. E aí, Muito depois disso, a legal. gente passou a conversar por WhatsApp, né, por áudio, e tudo muito aberto, não tinha texto, não tinha medo de o que falar, do jeito que falar. Então, foi crescendo dentro de nós uma conexão e talvez uma lembrança de algum outro lugar, porque era muita Ah, intimidade para tão pouco tempo. A gente estava namorando sem ter dado um beijo. E ela, aham. uma vez numa ligação, né, ela falou assim, "Ah, eu sinto amor na nossa conversa." Eu falei assim, eu também sinto amor. E eu Aham. falei para ela, eu acho que nós já estamos namorando sem termos dado um beijo de namoro. Que Porque fofos. a, a vontade que eu tenho é de conversar, de encontrar com você, conversar horas, né, dias.
porque parece que a gente tem que colocar a conversa em dia, né? O papo em Aham. dia. Tem muita coisa que a gente precisa conversar que está parada, né? E esse foi o nosso encontro. Muito legal, muito gostoso. Um pouquinho disso a Caterine falou para gente, né? Mas muito gostoso, muito fofo você contar, né? Como essas sensações mesmo. Eu vejo, sabe, Zé Otávio, que poucos homens se abrem para isso, né? Para sentir, para, sabe, olhar para dentro sem medo. Mas quando isso acontece, isso é muito legal, é muito intenso, né? Eu não sei se a gente fica com essas mentes ainda dentro do machismo, né? E tal, mas é muito gostoso. Tem alguns homens que se abrem para isso, eu acho que é mais intenso mesmo ou pelo menos prestam mais atenção, né, na intensividade do que muitas mulheres, né? Que as mulheres já estão acostumadas, as mulheres já sentem, já fazem isso, tal, dentro da nossa cultura, quero dizer, né? Então, os que eu conheço, e é muito legal. Bom, aí nesse grupo vocês estudavam só o curso ou vocês faziam uma leitura Não, de só, outras coisas? não, só o curso mesmo. Na verdade, pegavam, o pessoal trazia vídeos, né? Traziam passagens para a gente É, conversar e se alinhar dentro da ideia do curso, né? Mas cara, muito aberto, cada um dava a sua opinião, né? Eu sei, lembro que tinha um dos nossos amigos que começou a ter, meio entrar em desespero num dos temas, né? E eu sei. lembro da Caterine tentando ajudá-lo, né? Falar, olha, vai com calma, é diferente, né? E eu É, observando, e eu tentando ajudá-lo da minha maneira também, né? é, Tentando passá-lo de alguma forma, silenciosamente, paz e calma. Porque, para mim, tudo que estava sendo conversado ali não tinha estranheza nenhuma. é, é. Parece que para mim era muito Familiar. familiar. Eu acho que a única Uhum. coisa era estruturar aquilo de uma maneira a que eu pudesse caminhar dentro do curso. Os conhecimentos, para mim, nunca me afetaram, nunca foram algo bruscos, assim. E Então, eu assustador. estava muito inteirado daquilo, mas de uma Aham, maneira que eu ainda precisava entender o passo a passo. Mas aquilo, para mim, nunca me chocou. aham. Nossa, é muito legal, né? Porque eu já tinha Muito feito mesmo. cursos, por exemplo, eu fiz um curso chamado é, O Poder da Alma, né? Fiz um curso. E aí eu descobri, dentro desse curso, que a gente tinha uma essência, que a gente Aham, não era, a gente tem uma ligação com o universo o tempo todo, que as nossas reais necessidades, as nossas reais verdades, né? Tudo aquilo que você sentisse que era muito verdade, que era muito seu e que era muito espontâneo, de alguma forma você ia vivenciar aquilo. Então, no aham, curso em 2010, eu pedi no curso em 2010, falei, eu pedi a Deus, ao universo, que trouxesse a minha companheira aham. e fosse uma pessoa que fosse separada com filhos, em Olha, 2010. É. E que se você pedisse com sinceridade, o universo ia se mobilizar para trazer aquilo para você no momento que tivesse que trazer. Sem aham, excessos de ansiedade, sem nada de ficar cobrando, nada. É pedir e lançar. E eu fiz esse pedido algumas vezes, chegou um momento que eu fazia minhas orações, né? Eu fazia minhas orações, eu lia Evangelho, segundo o Espiritismo, e fazia esses pedidos. Até os áudios do Diogo, que eu fiz um curso com ele, né? De prosperidade, os áudios eu gravei com a minha voz e eu escutava. Então era toda uma preparação para começar o dia. Eu fazia isso tudo dentro do meu carro. E eu fiz esse pedido algumas vezes. E chegou um momento que eu não precisei pedir mais. E quando eu encontrei a Caterine, depois de algum tempo que eu lembrei disso. Eu acho interessante porque a gente não fica preso nessas questões, nesses quesitos, né? A aham, espiritualidade ela é tão maravilhosa, ela é tão inteligente, que tudo aquilo que a gente teve acesso e que a gente olhou de verdade, parece que tudo é que nem um quebra-cabeças, né? As peças vão se encaixando e naquele momento que eu conheci a Caterine, eu tenho certeza que foi um momento de milagre. A gente falou no workshop, né, um outro dia,
no Encontro Global, que assim, eu sempre acreditei em milagres, desde pequeno. E eu sempre senti alguém comigo, uma companheira, desde os 4 anos. Eu senti alguém comigo. É como se eu já tivesse pedindo para o universo que aquela pessoa aparecesse para É. fazer companhia a mim. Então, eu sempre acreditei, e isso, eu não sabia chamar de milagre, mas eu sempre acreditei em algo fora daqui, Ah, algo muito forte, intenso, que não era desse plano. Agora, como que eu, com 4 anos, passei a pensar isso, eu não sei também. Que recordação que eu tinha, né? Que acesso que eu tinha, mas assim, eu sempre imaginei uma companheira comigo, eu sempre imaginava amigos, né? Então, digo hoje que os milagres são vários, de vários níveis, né? Eu sempre quis amigos, mas eu tinha muita dificuldade de manter amizades, porque eu via nas pessoas que eu conhecia muita agressividade, eu via brincadeiras de maldade, e aquilo nunca ressoou comigo. E eu pensava assim, né? Nossa, mas não precisa ser desse jeito, né? uhum. Eu não tenho que brigar com ninguém, eu não tenho que maltratar ninguém, eu não tenho que fazer alguém ficar se sentindo humilhado. E aí foi minha vida. Eu sempre Aham. acreditei, eu sempre olhei para o lado bom das coisas. Eu chamava até de otimista exagerado. Eu sempre tentei olhar para o lado bom, né? Para o lado que estava dando certo. Eu nunca gostei muito de olhar para o lado negativo das coisas. E Aham. quando eu encontrei a Caterine, eu acho que um dos milagres aconteceu ali. Mas se eu consigo fazer isso com a Caterine, eu quero fazer isso com todos. É, Esse é o meu certamente. objetivo, É. né? E vamos, só porque tem muita gente que ouve a gente, já Otávio, que não conhece um curso em milagres, né? Então, assim, aí a gente vai, de vez em quando, vamos colocando os conceitos por aqui, porque aí fica mais, né, mais fácil para eles entenderem. Na verdade, o conceito de milagre, né, de um curso em milagres, é a correção da nossa percepção, né? Então, é assim, não são exatamente os fatos acontecerem, né, no mundo que a gente projetou, mas quando a gente olha, né, para dentro e olha, vendo realmente que existem vários pontinhos, não é, de culpa, e que elas são vistas de formas muito, né, milhares de formas, porque este é o nosso mundo, né, que a gente fez com o sistema de pensamento do ego, certo? Então, o milagre, é assim, ele corrige a gente, a nossa percepção, certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, nos exemplos que você estava dando, né, você não tinha essa carga desde os 4 anos, você percebia que existia outra forma de ver, mas você não tinha essa carga de conhecimento que você tem agora. Então, hoje, você pode olhar para os seus amigos, né, seus amigos temporários daquela época, né, com aquela agressividade toda, com aquela, né, necessidade de agredir, e aí hoje a gente pode, eu digo a gente porque eu também tive um monte, né, de pessoas desse jeito, tenho, né, um monte de pessoas desse jeito aqui, mas o milagre corrige a nossa percepção no sentido de eles não são exatamente agressivos, né, exatamente maldosos, o que eles têm é medo. Então, a gente corrige a nossa percepção, né? E isso é um milagre. Aí o resultado de um milagre é sempre paz, não é? E a gente vê que, na verdade, todo mundo tem tudo, não é? Se nós somos um em mente, a gente também tem agressividade. Só que como a capacidade de observar vai ficando cada vez maior, então, a gente via nas outras pessoas aquilo que a gente negava na gente, e hoje, como a gente aceita que a gente tem tudo, porque nós somos um em mente, então fica fácil perdoá-los, não é? E fica fácil perdoar a nós mesmos, porque todo mundo tem tudo, não é? Todos nós temos todas as emoções. E, e é legal, assim, a gente também deixar claro para as pessoas que vão nos ouvir que o curso diz que uma atitude, né, agressiva, ela não é diferente de um pensamento agressivo. E o pensamento agressivo também é medo.
né? E nós temos, de vez em quando a gente fica bravo até com o computador, quando ele não funciona direito, ou a internet cai, né? E não sei o quê. É a mesma coisa, né, que as outras pessoas que, como fala, que fazem, expõem, né? Expõem a agressividade, né? Mas escolher, não é? Escolher olhar o lado bom não significa que o lado ruim não exista, porque este mundo é dual, certo? Então a gente precisa lembrar que a gente está atento, a gente escolhe, né, olhar junto com o Espírito Santo para todas as coisas. E isso realmente é uma escolha, que é o nosso livre-arbítrio, certo? Então, e isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso, porque o fato de você ter esse treino de olhar para dentro, né? Que vai ficando, e a gente vai ficando cada vez mais destemida quando, né? Quando a gente olha para dentro, a gente vai ficando mais destemida. E aí, o que acontece? A gente tira as barreiras para encontrar as outras pessoas. Então, assim, tirando suas barreiras de medo, né? Ficou fácil para Doce Caterine, né? Para você olhar para ela e ela olhar para você. Quem foi tirando os medos? Os dois, na verdade, né? Porque não teria como. Então, aí a gente tira os medos e aí a gente encontra as outras pessoas nesse novo nível, menos, né? Com menos medo, certo? E aí a gente pode ir chamando isso de milagre mesmo, certo? Porque corrige, né? Corrige. Então, eu vou ficando responsável por todas as formas, por todas as coisas que eu vou vendo, eu vou me sentindo responsável por isso, e a partir disso meu medo vai ficando menor, porque agora eu também já não olho sozinha para as coisas, né? Eu olho junto com o Espírito Santo, por isso que eu vou aceitando que ele corrija e faça os milagres, não na forma exatamente, né? A forma é o resultado do milagre, né? É o que resulta da minha percepção junto com o Espírito Santo. Por isso eu posso encontrar, né, outros anjos de Deus por aí, não é? Tudo bem? Eu só preciso explicar, tá bom, Otávio? Porque a gente às vezes está ouvindo e algumas pessoas me escrevem, e a maioria das pessoas que me escreve é assim, mais leiga no curso, ou tinha acabado de ouvir falar, por isso que precisa explicar um pouquinho. Tudo bem? Eu fui muito travado muito tempo, né? Hoje É. destravou. E às vezes eu falo demais, você me desculpa. Não, mas isso é ótimo, isso é maravilhoso. A gente está aqui para te ouvir mesmo. Porque hoje, na verdade, eu consigo ter o conceito de milagre do curso, mas naquela época eu tinha algum entendimento, que não é lógico esse Isso, entendimento, mas isso, existia alguma coisa que foi que foi sendo construído, né? isso Na mesmo. verdade, eu buscava esse milagre em mim Aham, para poder vê-lo na forma, né? E a sim, verdade, acho que essa era uma das angústias da minha adolescência e da vida adulta até conhecer o curso, né? De poder vivenciar na forma, né? Ou uhum, tentar olhar com outro olhar, né? E eu acho que o isso. curso tá nesse ponto que eu estou hoje, né? Pela primeira vez eu estou fazendo as lições, falei para a Caterina, inclusive, que cada dia eu me sinto diferente. Aham, Cada dia eu me sinto mais aberto, né? Com menos barreiras, aham, tentando olhar para a santidade de cada um daquele que está na minha frente, né? Que está ali como um professor, né? Para eu aprender uma lição. aham. Então, estou tentando realmente experienciar na prática cada lição. E está Isso é sendo muito incrível. gostoso. Ah, com certeza é. Eu acho que eu só consegui fazer isso que você está fazendo agora na quarta vez que eu estava fazendo o livro de exercícios, entendeu? Que eu fiz 4 vezes, né, o livro de exercícios, assim, seguidamente, né? Como eu não largo esse curso, então de vez em quando eu abro as lições. Agora eu abro esporadicamente, assim, né, e tal. Mas eu acho que eu só consegui fazer isso na quarta vez, porque a primeira vez que eu fiz em 4 anos. Não consegui fazer uma por dia, né? Mas eu já tinha lido o livro-texto uma vez inteiro, né? Que é um pré-requisito. Então, e daí, mas assim,
olhar para a santidade, bom, isso é um treino para sempre, né? Para ser, assim, enquanto a gente se vê separada. Então, assim, muito, muito. A gente vai treinando mesmo. Quando não dá, não dá. De vez em quando a gente escolhe o ego, né? Não tem problema, entende? Mas também, e, assim, é uma ótima oportunidade para a gente se perdoar, né? Então, olha, vi que escolhi o ego, era aquilo que dava para fazer. Então, tá bom. Né? Não tem problema. A gente fala, não, tá tudo certo, não tem problema. A gente dá um passo para trás, aí escolhe outra vez, né? Mas isso, e ó, muitos, muitos parabéns, porque eu realmente só consegui fazer isso, sabe? Um treino mesmo de lembrar, né? Nem é um de olhar, mas de lembrar da santidade, né? De todos, certo? E sem lembrar dos outros, a gente não lembra da gente, né? Não, Não não tem é? como você fazer o curso sozinho, né? Olhando só para Não. você. Não vai dar É, não, certo. não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque o outro é a gente também, né? E se, enquanto a gente não ficar mais ciente disso, vamos ficar aqui, né, de mãozinhas dadas com o ego e tal. Mas, assim, um pouquinho que a gente consegue por dia já tá bom também, né? Então, Sim. isso é muito legal da gente deixar claro que a gente ainda é aluno, né? Nós somos alunos e a gente vai passo a passo, né? Junto com o autor do curso, continuamos alunos e isso significa que a gente vai aprender errando também, né? Nem sempre dá para acertar, nem sempre dá para escolher o Espírito Santo, né? Porque a gente está muito envolvido, mas a gente vai, né, Zé Augusto? A gente vai. Já Otávio, desculpa. O Zé Augusto trabalha comigo, né? É E assim, aí, tá sendo uma oportunidade realmente maravilhosa, né? Tá podendo é, fazer mesmo. Estou bastante comprometido. A gente tenta ler também alguma coisa do livro texto, tenta assistir alguns vídeos, né? Tenta assistir outras pessoas falando, né? Também é aham. importante você, outras pessoas, para a gente reforçar. E muitas vezes o que acontece comigo é que vem um vídeo que tem a ver com a lição do dia. Ah, muitas vezes. Eu acho que esse autor do curso é meio sem vergonha nisso, não é não? É, Ah, manipulo do jeito, né, bom, né? isso, aham, isso. Ai, que gostoso, né? Mas também Sim, precisa estar atento, né, Zé Otávio? Precisa estar é. atento, porque se a gente não estiver atenta, as coisas passam, né? Eu vou te dizer que eu estudei física quântica, né? Ainda estudo, e eu lembro do professor Hélio Couto, né? E tem uma aula dele sobre graça divina. E ele fala que Deus, o tempo todo, está mandando graças. Mas se a gente tiver firmado no ego e a gente quiser receber ou achar que tem que receber daquele jeitinho, a gente deixa de perceber. Mas que a graça divina está o tempo todo, que são chuvas, né? Vamos imaginar chuvas, né? Chuvas de bênçãos, de dádivas, de graças o tempo todo. E quando a gente se abre para começar a observar, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Nada acontece para o teu mal, nada acontece para te fazer ficar triste ou em sofrimento. Pelo contrário, tudo aquilo que acontece vem, talvez, de formas no mundo diferentes, mas o conteúdo sempre é para você lembrar de quem você é, lembrar de onde você veio e do teu papel aqui. Então, acho que Aham. essa graça divina, essas dádivas, né? Elas o tempo todo estão nos banhando, mas a gente precisa estar atento, e eu estou procurando dentro do curso aprender a ficar mais atento, corrigir a minha percepção, né? Para É, poder realmente entender e sentir isso. mas você está falando como eu sempre falei. Mas, mas sabe, Zé Otávio, assim, eu tenho aprendido ou vivenciado, né, que a gente pode ficar muito mais à vontade, sabe? Porque quem faz a correção é o Espírito Santo, não é a gente, né? Então, e assim, de uma forma ou de outra, como isso está muito impregnado na nossa mente, né, a gente se sente responsável por falar, não, não pode ser, essa percepção está errada, não, eu preciso corrigir, né? Porque isso me aconteceu anos e anos e anos, mas
não é a gente. Então, o autor do curso vai falando, né, com uma gentileza que nem é desse mundo, né? Então, ele vai falando para a gente, olha, né, veja, eu estou aqui, eu corrijo para você, né? Então, eu estou aqui, né? Olha, sua percepção, esse mundo, ele é um mundo dual. Sempre vão acontecer coisas, né? Porque se eu tenho uma coisa legal, o oposto dela tem que estar junto, né? E o oposto, então, assim, não tem o branco sem o preto, o feio sem o bonito, o rico sem o pobre, não pode existir, porque este mundo feito pelo ego, não criado por Deus, né? Mas feito pelo ego, é um mundo dual. Então, aí a gente vai aprendendo a meio que andar pelo caminho do meio e aí aceitar que as correções não são feitas por nós. E, assim, como eu sei que você é meio, né, meio que nem eu, entendeu? Pega um negócio e vai a fundo mesmo, né? Vai fazendo assim tudo. Eu acho que essa leveza, sabe? Tira o peso dos ombros, assim, né? A correção não é feita por mim. O meu papel é estar aberto para aceitar essa correção. Desculpa, né? O meu papel é estar aberto, né? E para isso a gente tem que lembrar daquele arsenal de coisas que o autor do curso fala para a gente, né? A gente não sabe das coisas, a gente não entende, né, para que servem as coisas, a gente não sabe o significado delas e a gente não sabe realmente, sabe, o que que tem nessa situação. Ah, então, se eu tenho uma maneira simples de olhar, que é o do Espírito Santo, a do Espírito Santo, né, a maneira dele, ou é amor ou é um pedido de amor, ah, então tá, né? Então tá bom. Então aí a gente fica mais leve, né? A gente fica mais leve, pode deixar que o Espírito Santo fala para a gente, a hora que a gente conseguir ouvir, porque ele fala o tempo todo também, né? É que como o ego grita, aí a gente acaba ouvindo o ego primeiro, mas ele fala o tempo todo também, então esses momentos de quietude, de entrar, de olhar para dentro, né? Que você tem um treininho bom, né? Bem legal, mas assim, vamos contar para todo mundo que dá para ser mais leve, né? Que dá para ser cada vez mais leve. Certo? E Eu acho essa, que dá para caminhar, pelo menos eu sinto, né, que está dando para caminhar dentro desses exercícios, né? E eu tô louco também para acabar os exercícios e começar a voltar para o livro texto, porque eu tenho inclusive resumos já feitos, né? E eu uhum, quero ver se aquilo que eu valorizei lá atrás é o que eu estou vou valorizar agora. Provavelmente não, né? Então, assim, eu ah, acho que no caminho muito de paz, né? sim. E eu acho que se esse caminho, para mim, está me trazendo tanta paz, tanta calma, né? Eu acho que talvez eu esteja aprendendo alguma coisa. Ai, nem me fale, né? Nem me fale. Mas é mesmo. E olhar para as coisas que a gente não gosta, né? Na gente e nos outros, faz com que também é o mesmo caminho e segue o mesmo raciocínio, né? Então, eu não gosto, por exemplo, de perder a paciência. Eu, Maria Amélia, mas perdi a paciência no hospital esses dias, como eu te contei, né? Então, assim, perdi a paciência. Eu não gosto, mas é assim, tudo bem, porque também é o meu conteúdo, né? E aí eu posso lembrar que o oposto da impaciência é a paciência, e elas têm que estar juntas, certo? E aí, então, assim, eu aprendi muito cedo com o curso a não lutar contra essas coisas, sabe? A olhar para elas e aceitar, porque assim, por exemplo, como eu perdi a paciência esses dias, a próxima vez que eu vir alguém perdendo a paciência, eu já não vou entrar na do ego, sabe? De condenação, de falar que, olha só, a outra pessoa e bababá. Então, tudo, como você disse, né? Tudo são experiências que a gente pode olhar e falar, ó, e aí, né? O que que eu tenho para ver com isso? O que eu tenho para aprender, ou para ver, ou para aceitar, né? E aí, de repente, o Espírito Santo, que é muito mais sabido, o ego é sabido, né? Ele não deixa nada escapar. Mas o Espírito Santo é muito melhor do que ele, entendeu? É mais sabido do que ele. Aí fala, então, você perdeu a paciência? Perdi. Ok. Perdi a paciência, mas a impaciência vem com um parzinho dela, que é a paciência,
eu deixo aí. E, né, eu vou usar isso para pensar da próxima vez, né, a próxima vez que eu vir alguém sem paciência como eu vou dizer, olha, eu também tenho, então eu não preciso condená-la, não é? Aí eu não condenando, eu falo, olha, eu estou aqui, e o Espírito Santo vai me dizer o que que ele vai fazer com isso, né? Porque condenação é do ego, né? E aí o perdão fica muito mais fácil, não é? Sei lá, né? É assim, né? Você já Uhum. sentiu alguma coisa assim também? Já, né? Mas eu tenho procurado ser mais leve comigo também, né? Ser mais leve com Sim, aquele irmão que esteja na minha frente, de repente, numa situação de desespero, né? De desequilíbrio. Tentar olhar isso como um pedido de amor mesmo, né? Pedido de sim, ajuda. Até se o desequilíbrio for contra nós, né? Que às vezes acontece também das pessoas elas estarem tão desequilibradas que elas lançam a raiva, a ira para cima sim, do primeiro que aparece, né? sim, E a sim, gente né? tá, como eu sou médico, tenho atendimento, às vezes acontece isso, né? E a gente tem que fazer exercício de ficar neutro, Uhum. observar o cenário, observar o que a pessoa está dizendo dela mesma, né? No momento ela está Aham, falando dela mesma, e sempre é um pedido de amor mesmo, de ajuda, né? sempre, sempre, Porque o né? ego quer que você reaja. Então, o ego quer que você fale, nossa, mas você está dentro do atendimento aqui, ele não pode falar assim com você, você é médico. O ego fala Aham, isso, né? O ego já quer aham. que você reaja imediatamente, coloque as coisas nos lugares que o ego, prateleiras que o ego E na é, hierarquia que ele é, falou. Ah, o número aham, dele. Aí você fala, não, eu vou escutá-lo. Se eu puder falar alguma coisa, se o Espírito Santo me conduzir para falar algo, eu vou falar. Senão, eu aham. simplesmente vou ouvir. E vou tentar aprender com o cenário alguma coisa que eu também vou passar por aquilo um dia, se eu já não passei. Se eu já Sim, passei, eu vou ter condições de perdoar a pessoa. E se eu for direcionado para falar algo, eu vou falar, senão, não vou falar. Porque só a minha aham. sensação interna de paz, né? E de não estar julgando aquele irmão que está na minha frente, eu acho que ao mesmo tempo já transmite para ele algo positivo, Certamente, né? né? Dentro da minha ainda iniciação, né, do curso. Então, Aham. eu tento fazer esse exercício mesmo. E acho que eu estou conseguindo fazer de uma certa forma assim. Eu acho que antigamente eu teria mais dificuldades de fazer. Talvez eu Ah. ficasse ouvindo, mas numa sensação pesada. Hoje não, eu ouço com uma outra sensação interna. Ah, muito gostoso, hein? Muito gostoso isso mesmo, ainda mais médico, né? Porque vai ali, tá com um sofrimento, né? Às vezes não é o sofrimento da própria pessoa, mas alguém da família dela. E isso desequilibra, porque é tudo tão real aqui pra gente, né, Zé Otávio? Então, assim, é tudo tão real. Assim, aquele sofrimento é real mesmo e tal. Então, assim, é muito fácil a gente despejar no médico, muito fácil, né? Mas você falou um negócio super importante, vamos reforçar isso aqui para quem estiver ouvindo a gente. O problema não é nem a atitude, né, a forma, o problema é a sua reação interna. Então, quando você vê alguém, vir alguém, né, quando você vir alguém despejando é, o medo dele mesmo, né, o medo dele, que não interessa se é para mim, se é para outra pessoa, porque é sempre medo. E você consegue lembrar que isso é medo, né? E o que o medo é um pedido de amor, nossa, isso não tem preço, né? E outra coisa importante que você falou, pode ser que isso já tenha acontecido no seu passado. Então, aquilo serviu e hoje você, mesmo que você não lembre, não precisa lembrar, né? Mesmo que você não lembre, aquilo está sendo curado, né? Porque está sendo perdoado, certo? E se mesmo nessa sua paz, que a pessoa está recebendo, porque não é possível ela não receber, né? A correção você recebeu da sua mente, no Espírito Santo. Não é possível que a pessoa não receba isso, porque nós somos uma mente, não é? Então ela está recebendo, mesmo que na forma ela continue brava, né? Continue, não tem problema, segundo o autor do curso.
né? Sim. Não tem problema, porque em algum nível ela recebe, e mesmo que não seja agora, ela pode entender isso daqui a, sei lá, 10 anos, né? Outra vida, não sei onde, mas com certeza não há como ela não receber, né? Isso dá uma paz, né? Isso ajuda a gente tanto, porque a gente não fica mais, sabe, preso a pensar naquele. Não, eu estou aqui na minha atitude interna, estou aqui com um pensamento positivo para ela. Será que ela vai receber? Será que ela. A gente não precisa, né, dessa prova. A gente vai Não precisa de ficando. confirmação, né? A gente não precisa de Isso, confirmação mais. isso. E É, confirmação é coisas do ego, né? Confirmação também é uma ferramentinha do ego, exatamente. né? Exatamente, mas é muito gostoso, né? E aí eu pelo menos sempre penso assim, toda vez que eu olho para isso e fico em paz, né? E fico em paz, eu penso, isso não tem preço, Não. né? Não. Então, isso não tem preço mesmo, é muito gostoso. E essa experiência, né, Otávio, essa experiência da gente, de vez em quando, né, ter umas sensações mesmo, falo, nossa, puxa, eu reagi de outra forma, nossa, puxa, né? E até registro aqui, né, junto com você, registro aqui, eu perdi a paciência mesmo esses dias, né? Minha mãe estava doente, etc. Mas conforme o treino, né? Como a gente tem um treino realmente muito, muito gostoso, né? E de confiança, o que aconteceu? Né? Uma aluna minha daqui, né? Da minha cidade, que ela faz aula presencialmente, ela me ligou e falou: "Oh, pelo amor de Deus, né? Larga a mão disso, dá para o Espírito Santo, fala para o Espírito Santo falar com a moça." Pronto. Acabou todo meu estresse, minha impaciência, acabou tudo. De alguma maneira, o cara consegue falar com a gente, né? Quando a gente não está encontrando aqui dentro, vem, de alguma maneira, atravessa alguma coisa aqui, né? Porque o negócio que eu acho que a gente pode, nós que estudamos o curso há mais tempo, né? O que eu acho que fica muito importante a gente deixar claro para as pessoas que nós estudantes, mesmo de muito tempo, nós estamos inseridos, né, dentro desse mundo dual. Então, não é que a gente não vai cair na lábia do ego. Claro que vai, né? Não tem como. Se eu não caísse mais na lábia do ego, já não tinha mais corpinho, né? Já não tinha mais uma projeção de corpinho. Mas a gente escapa dessa projeção cada vez mais rápido, né? Então, na ação, a gente vai errar um monte ainda, um monte, mas a gente volta muito mais rápido, né? E cada vez mais rápido, é isso que dá para sentir, né? Por exemplo, no atendimento também, né? Eu já vinha fazendo isso há algum tempo, né? No atendimento. Por exemplo, o paciente traz um exame lá e está grampeado e quer que a gente veja o exame e está angustiado para ver o exame. E aí eu falo, vamos conversar primeiro? Porque a minha intenção não é carimbar ninguém com nada. Só que isso é recebido de uma forma, às vezes, bacana, tranquila, às vezes não. Aham, Muitas vezes eu tenho que abrir o exame e aham, eu não estou lendo, eu até finjo que estou vendo o exame, mas eu estou olhando para o irmão que está na minha frente. sei. Então, para mim, eu tenho que imaginar hoje com o curso, né? Eu já fazia isso intuitivamente. Hoje com o curso, eu tenho a mim imaginar que ele está perfeito, que ele tem saúde, Yeah. que ele pode estar atacando o corpo dele, né? De Hum, uma forma, algum desequilíbrio, mas eu tenho que partir que ele está curado, que ele está aham, perfeito. Então, o exame, muitas vezes eu falo, né? O exame não grita, o exame não chora, o exame não fala nada. O exame é simplesmente um exame, é um documento que está analisando o corpo naquele momento. aham, Mas às vezes aquele exame já não retrata mais como você está. Porque se tudo depende da tua sensação interna, né? E aham, do seu plano de ideias, dos seus pensamentos, né, de como você está vibrando de acordo com os seus pensamentos, de repente aquele exame nem tem mais importância. Então eu gosto aham, mesmo de conversar, depois de ver o exame. Às vezes eu tenho que abrir, porque existe um pouco de pressão, porque as sim, pessoas estão acostumadas com um tipo de atendimento, e você tenta fazer um atendimento um pouquinho mais humanizado, diferente. Às vezes é bem recebido, a maioria das vezes é bem recebido, às vezes não. Então, eu olho o exame, mas não dou valor para aquilo.
Olho, aham, eu quero ver primeiro como a pessoa está, né? O que ela está emanando. aham, E isso é interessante, porque o curso está me trazendo mais subsídio para olhar aham, dessa forma. Então, acho que as lições estão me dando mais base para poder olhar aham. dessa forma de eu já estava olhando. Então, está Sim. reforçando, né? Está ampliando esse olhar. Então, Ah, isso é eu muito acredito que legal. dessa maneira eu possa ser mais útil. E o que a gente fala no curso, né? De estar quente com a vida, porque na verdade eu quero é ficar quente com a vida, né? É, a gente ainda sente, né, que isso aqui é a nossa vida, então é isso mesmo, não adianta fugir, não adianta fugir disso, né, seu Otávio, porque é difícil. Às vezes, eu já tive contato com vários estudantes, sabe, que assim, num primeiro momento, né, que também todo mundo se empolga, né, eu entendo isso, a gente se empolga, porque a gente vê que tem que é um material diferente, né, e tal. Mas aí, num primeiro momento, falar, ah, não, eu não sou um corpo, entendeu? Eu não sou um corpo, eu não tenho que fazer nada, sabe? Não tenho que isso, não tenho que aquilo. Blá. Gente, nós não somos um corpo mesmo, mas quem que acredita nisso? Não é? Então, essa sinceridade com a gente é algo muito necessário. A gente não acredita. A gente não acredita no autor do curso. Não inteiramente, não é? Então, porque o corpo é um veículo de comunicação, nós vamos usando esse corpo, né? Nós vamos usando esse veículo para aplicar aquilo que ele está pedindo para a gente, que é aprender o perdão verdadeiro, né? E tudo. E aí sai, porque na verdade é assim, quando a gente fala, né, olha, e eu também sou da área da saúde, sabe? É que eu saí faz tempo, mas, né, então, e eu também sou mestre em Reiki, então eu dava cursos. E aí meus alunos faziam mais ou menos do jeito que você está falando, sempre ensinei dessa forma, né? Então eu tirava assim, as doenças, ninguém vai saber do quem está doente, né? Do que, aliás, qual é a doença, ninguém vai saber, e vai olhar para a pessoa como filho de Deus, ok? Então, não sei qual é o sofrimento, porque o sofrimento é sempre medo. Tem milhares de formas, né? Né, eu dava milhares de doencinhas diferentes, milhares de forminhas de coisa, mas essencialmente nem o corpo precisa estar saudável, mas aí a gente olha para ele como filho de Deus, né? E o filho de Deus, na verdade, não tem um corpinho, né, separado, mas aí a gente lembra da perfeição. E a mesma coisa, né? Do jeito que você olha para os seus pacientes, né? Com essa amorosidade, vai lembrando a eles que eles são dignos do amor de Deus, em algum lugar ou em algum nível eles recebem esse pensamento, né? Pode ser que não manifestem na forma, mas isso não importa, não é? Isso não importa. O nosso papel é lembrar a gente mesmo por meio das outras pessoas, né, por meio dos nossos relacionamentos, quem nós somos, quem todos somos e que nós somos um, não é assim? E é dessa forma, nesse passo mesmo, sabe? Olhando do jeitinho que você faz, eu também fazia. Meio que intuitivamente, né? Porque eu sou mestre em Reiki antes de conhecer um curso em milagres, então, né? Aí a gente vai fazendo isso meio que na intuição e depois reforça isso, né, com o autor do curso. Porque E interessante porque quem talvez tenha recebido essa sensação, né, essa informação, né, que eu Aham. emanei durante a primeira consulta, é interessante porque quando a pessoa volta, ela volta de uma maneira tão mais tranquila e não acreditando mais no corpo, né? Então, falando assim, Aham. nossa, eu nem ia voltar porque eu estou tão bem. Ai, que Esse gostoso. exame não me define, esse exame não. Eu não estou nem aí para esse exame, eu estou muito bem. Eu quase que não Aham. volto, né? Aí eu fico muito feliz, né? Porque eu falo, poxa, essa pessoa ela tá de uma maneira agora consciente, né? Ela está acessando o lado dela curado e está Aham. acessando que ela não é o corpo. E é mesmo, né? E é mesmo que ela não tenha consciência, não é?
Isso é muito legal, né? Isso é muito gostoso. E para nós, né, aqui, para nós que somos, que olhamos para isso, né, e conseguimos lembrá-la, não é? Então, aí é mais gostoso ainda, né? É muito Sim, bom. A sensação é muito boa, né? Porque essa lembrança que a gente tenta falar com o outro, na verdade, reforça na gente, sim. não é? Essa E- sensação de completude, ela é compartilhada, né? E tudo deve ser compartilhado, né? Porque é compartilhado. Sim. Então, essa sensação de completude compartilhada, isso não tem preço, né? É, é verdade, não tem preço. Isso daí é é uma coisa gostosa e é o que eu sempre falo, olha, muitas pessoas começam a estudar o curso, e mesmo comigo, né? E depois falam, olha, eu preciso dar um tempo. Extremamente saudável isso, dá um tempo, né? Extremamente saudável. Depois pode voltar ou pode não voltar, porque o curso é um caminho, né? Ele é o nosso caminho. E assim, para mim foi o que mais encurtou, né, a minha abertura espiritual. Porque eu sempre fui uma encrenca, né? Assim, sabe? Uma mente muito encardida. Isso não serve, isso não é assim, não explica tudo. Ah, é? Não quer, não serve, não consigo, não serve para mim. Blá, blá, blá. E o curso, assim, né? Extremamente racional, né? Extremamente reto, tem uma linha de pensamento que não se perde, né? Então, isso. Aí, então tá, né? O que que eu vou fazer? E aí o autor do curso fez a mesma coisa com você que fez comigo, né? Porque ele é um tranqueira. Ele fala, você me ajuda? A gente fala, eu ajudo um pouco, né? Eu te ajudo um pouco. Tá lá, pronto, já pega a gente, já vai fazendo o que ele quer e tal, graças a Deus, né? Quando eu falei para você de ficar quente com a vida, eu É, tenho um modo de falar isso, né? Não é é. a vida V minúsculo, é a vida V maiúsculo. Sim, Então, muito eu quero estar legal. aqui com essa vida, né, que habita em nós, né? E somos uma Uhum. vida. Então, essa vida, sim, eu quero estar aqui com essa vida. E, na verdade, eu acho que eu fui fazer medicina e a minha grande, acho que o grande caminho dentro da medicina é realmente me sentir útil. E eu É, me dedico para isso, né? Então, se eu vou ajudar de uma forma Y, Z, W, não pouco importa. Se a pessoa sair de lá, de dentro do consultório, melhor do que ela entrou, né? uhum. Se alguma chave que o Espírito Santo lançar pelas minhas cordas vocais, servir para ela melhorar o dia dela e para ela tentar buscar onde que está a razão do sofrimento, já ganhei meu Perfeito. dia. E é. Uma pessoa, um irmão que possa ter girado uma chavezinha e que saia de lá melhor do que entrou, ou seja, entrou sofrendo, mas saiu alegre, entrou Uhum. pessimista, mas saiu otimista, saiu com algum caminho para percorrer. Então eu digo que aí estou kit com a vida. Ah, que gostoso, muito, muito legal isso, né? O jeito de falar muito gostoso mesmo, né? E é muito, como é que eu vou dizer? É assim, essa utilidade, né, Zé Otávio, essa utilidade, na verdade, ela é um prazer para a gente, né? Ela é gostosa para a gente. E é isso. Por isso que o autor do curso, que na verdade eu fico brincando com isso, né? Porque para ficar mais íntimo dele mesmo, que eu falo que ele é assim, que ele aproveita da gente, etc, etc. Mas ele fala, então, mas tudo que você faz é por você, né? Só que para a gente chegar nisso, a gente tem que sentir isso que você sente, não é? Então, se eu conseguir fazer alguém ficar um pouquinho mais calmo, melhor, ou olhar para dentro um pouquinho, é uma delícia, mas é uma delícia para mim, não é? Sim. Então, a gente está sempre falando com a gente mesma, né? E esse compartilhar reforça na gente, né, as coisas e tal. Mas, ó, vem cá. Estamos chegando assim no nosso tempinho aqui, né? E antes de te agradecer direito, eu quero falar assim, ó, primeiro, que você fale para gente, como a Caterine falou, vocês têm um canal no YouTube que vocês estudam juntos, né? Isso, aí a reunião é uma vez por semana. Na verdade, eu consigo participar pouco desse grupo, eu participo mais Sim. no chat,
porque muitas vezes eu estou dirigindo, mas eu Ah, tô sempre assistindo, né? Então, o canal aham, chama Escolha Outra Vez, né? E as aham, reuniões que eles fazem, né? São às quintas-feiras, agora às 18h30. Nós temos um certo. canal no YouTube, eu e a Caterine, que chama Ferramentas da Consciência, que Ah, a gente traz vários tipos de terapia, assuntos sobre saúde, né? Sempre com um ponto de vista metafísico e integrativo. A gente não vai aham, falar só da medicina tradicional, alopática. A gente traz pessoas para falar de medicina chinesa, ayurvédica, cromoterapia a gente não conseguiu, mas vamos trazer. Então a gente tenta trazer todos aqueles professores nossos, né? Professores aham, do mundo, né? De todas as terapias que nos foram muito importantes. Então a gente quer compartilhar, estender dentro do programa tudo aquilo que é importante para a gente dentro da nossa consciência, nem que seja uma consciência do mundo ainda, tá? Porque todos sim, estamos aqui e acreditamos de alguma forma que somos o corpo. Então, a gente tenta estender tudo aquilo que foi útil para a gente e continua sendo útil, né? Então, claro, uma bagagem, né? A gente tem uma bagagenzinha de ferramentas do mundo e tudo que claro, foi importante para a gente continua sendo importante, a gente quer estender, tá? aham, Então, a e gente ajuda, né? é uma grande oportunidade todo sábado a gente se né, dedicar essa uma hora para a gente poder acrescentar algo para quem se sentir atraído por isso. Lógico, todas as medicinas alternativas, elas sempre têm uma visão mais holística mesmo, né? E englobam a espiritualidade, né? O que hoje em dia é mais fácil também, Zé Otávio? Porque até um tempo atrás era tão, né? Tão, como fala, assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como que é aquele filósofo lá que falou sobre isso, né? Religião é religião, ciência é ciência. Como ele chama? Esqueci, né? Então, mas enfim, agora, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente fala graças a Deus ainda, mas não tem problema. Então a gente fala, nossa, graças, né? As coisas vão acontecendo e vão abrindo mesmo a mente das pessoas, né? Mas ainda bem. E o Brasil é muito legal nesse sentido, né? A Muito abertura é legal. grande aqui, né? Tem países que É, não tem um livro, né, de espiritualidade numa biblioteca, né? e é mesmo, e tem mesmo, e vários países assim, né? Nem física E quântica, né? Física quântica é uma coisa que tem alguns países que é até proibida, né? é, Os próprios físicos, né? Alguns físicos falaram, não, não põe, não mexe nisso não, porque isso aí vai dar problema, hein? É, e é mesmo, né? Bom, a gente sabe que tem vários interesses por aí, mas também, né? Esse mundo sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. E qual que é a E sua especialidade? então, eu sou formado em Botucatu, né? Eu me formei em 96, É, agora em 2026 eu vou fazer 30 anos de formado. Me formei em medicina em Botucatu, que é uma universidade estadual. é Depois eu muito fiz boa. cirurgia geral, depois eu fiz a residência em gastrocirurgia, que é a cirurgia do aparelho digestivo. Aí eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia para doenças funcionais, né, que a gente vai chamar Uhum, de doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que não estão ainda no nível material, né? São aham, doenças que estão se encaminhando, né? Aí eu fiz essa pós, depois eu fiz fitoterapia, medicina chinesa, estou indo para o terceiro ano de estudo e poxa. não vou parar, pretendo fazer medicina É, ayurvédica, eu quero fazer cromo, quero fazer um aham, curso realmente mais como que eu diria, um curso diplomado mesmo de metafísica, porque na verdade eu uso metafísica no dia a dia há muito tempo, né? E eu uhum, acho que foi o que me resgatou, né, junto com o curso, né, que está me resgatando também, dentro da minha prática, a poder realmente ser exatamente o que eu sempre procurei dentro da faculdade, depois da faculdade, é eu sou um médico assistencialista, né, de aham, formação, a minha faculdade dá esse padrão assistencialista, eu nunca vou poder, eu acho que eu nunca vou conseguir não estar no serviço público, apesar de aham, fazer, né, as duas faces, eu acho que o serviço público, para mim, me traz essa questão da solidariedade e da utilidade, né? sei, Eu acho que eu sou, lá eu consigo olhar esse lado mais de poder ser mais útil do que no aham, privado. Eu acho que a gente é útil aham, em todos os lugares, em todo momento, mas ali eu acho que talvez seja alguma missão, né, que eu tenha trazido para poder auxiliar os meus irmãos ali, e eu tento aham. auxiliar de todas as formas possíveis.
Não, muito legal mesmo, né? Tenho certeza que um monte de gente vai querer saber onde é seu consultório, viu, depois, tá bom? Me ajuda a responder lá no YouTube, ok? Então, ó, Zé Otávio, muito obrigada mesmo, viu? Uma delícia a gente ficar conversando. E eu penso que, assim, né, uma hora dessas a gente junta vocês dois, certo? E a gente bate Sim. outro papinho, tá certo? Hã? Vai ser Sim. muito gostoso, né? Eu te agradeço muito a oportunidade, porque assim, eu já te falei, né? Eu te conheço desde muito, lá atrás, né? A gente fala de você há muitos anos, né? Muita Olha só, admiração. hein? Vocês falam de Não mim. é, não é à toa, né? Admiração mesmo. Imagina, Eu muito comecei a entrar em obrigada. contato com os vídeos faz um tempo para cá, né? E realmente a gente aprende muito, né? Com o teu material, com a tua. Então, parabéns pela tua dedicação, né? A esse curso, a essa tua missão. Ah, E a gente, assim, eu falei assim, também, sou um estudante tão inicial, né? O que que eu vou ah, acrescentar? O ego falando, não. né? Ah, Aí eu falei sem assim, dúvida. pô, vai lá e É. conversa, né? É isso mesmo, mas porque, sabe, Zé Otávio, é muito gostoso as pessoas ouvirem a gente e saber que elas não vão mudar a vida delas porque elas estudam um curso em Milagres, né? Porque o curso é para ser aplicado aqui, é onde é o nosso mundinho, né, particular, não é? E o Espírito Santo vai usar o nosso mundinho particular para ensinar a gente o perdão que ele quer que a gente aprenda, certo? E é isso, né? Por isso que a gente vai ensinando. Mas, ó, super obrigada e muito obrigada mesmo pela força, viu? Desse carinho mesmo, né? É, o curso se tornou minha profissão, entende? Né? Assim, porque eu ensino, porque eu vendo os livros, né, e tal, mas a minha vida é igualzinha de todo mundo, né? Eu sou igualzinha a todo mundo. E caio no ego, tenho que contar minhas miserinhas aqui, porque daí todo mundo sabe que a gente vai estudar o curso e vai cair na lábia do ego ainda, mas isso não tem problema, né? Mas, ó, então, amor, ó, um super beijo no coração, Eu que sabe? agradeço. Muito Super obrigado. obrigada, então, tá? E aí depois a gente vai conversar mais, tá Tá, bom? joia. Obrigado. Então tá, Tchau. obrigada. Dá um beijo na Caterine, viu? Deixa.